ela é a solução para esses investimentos, né? Quando você tem cadeias com integração vertical, você dá segurança no atendimento e no investimento naquela infraestrutura. Bom, a gente pode dividir os desafios, né, em alguns eixos da logística brasileira. Vou começar pela hidrovia, que é um assunto que está em pauta. O modelo de concessão é um modelo que a gente já vem discutindo há muito tempo. Quando eu estive à frente da Tietê-Paraná, a gente já estava discutindo um modelo de concessão da Tietê-Paraná, até porque é uma hidrovia de fato, né? Você tem eclusas, você tem um VTS na hidrovia, eclusas, enfim. Conversando com a hidrovia, a gente tem a questão da ampliação da capacidade ferroviária, né? O Brasil é um país que, quando você compara com países da mesma dimensão territorial, ele é muito pobre em termos de cobertura ferroviária, né? Os índices de quilômetros lineares por área coberta é muito pequeno. Hoje nós temos 3 grandes operadoras que controlam as principais malhas ferroviárias, mas o governo precisa incentivar mais eixos ferroviários, né? A Ferrogrão sai, não sai, a gente sabe que existe um risco de investimento. Infelizmente, o país, pelo arcabouço legal, o nível de burocracia, ele não incentiva você destravar esses investimentos. Existe o risco, obviamente, associado a quem vai empreender e, obviamente, a palavra da integração vertical, que às vezes é mal interpretada pelo mercado, pelo setor, enfim. Ela é a solução para esses investimentos, né? Quando você tem cadeias com integração vertical, você dá segurança no atendimento e no investimento naquela infraestrutura, né? A gente tem vários exemplos para dar integrações verticais bem-sucedidas. O grande ponto é o órgão regulador justamente entender, conviver com esse evento, né? E, obviamente, atuar quando a verticalização, de fato, ela traz assimetrias concorrenciais. Todo mundo olha o escoamento do agronegócio como sendo soja e milho pelo ferrovia, pela hidrovia, e esquece que o container é uma peça fundamental para o agronegócio brasileiro. Quando eu estive à frente da autoridade portuária, a minha advocacia foi no adensamento, né, do terminal da BTP no Saboó, na região do Tecon 10, né? Você teria um terminal grande, com uma linha de acostagem aí batendo quase 2.000 metros. Nessa toada, faria sentido naquela época defender também, e eu tecnicamente continuo defendendo, o adensamento da Santos Brasil em cima do TEV, ampliando a margem direita também com a área para o container, e obviamente você realocaria o TEV para outro terminal, dando capacidade em ambas as margens, né? Mas, enfim, diante do modelo atual, não podemos ser incoerentes do ponto de vista técnico. Qualquer restrição, como está sendo conduzida, ela, no meu entendimento, é um equívoco. Primeiro porque se estabelece que o mercado relevante é uma competição intraporto, dentro só de Santos, né? Nós estamos deixando desapercebido que Paranaguá, por exemplo, concorre diretamente com os 3 terminais em Santos hoje, como se Paranaguá tivesse, de fato, na mesma faixa de costa de competição. Por que você não coloca Paranaguá na análise concorrencial? Isso foi feito no passado também de forma equivocada, quando foi feita uma análise para os portos catarinenses, de Paranaguá não estar na zona de competição de Itapuá, por exemplo, sendo que são portos praticamente vizinhos. Então, quando a gente olha para o container, é necessário fazer um retrato, um zoom no nível do Sudeste, né? E essa é a verdadeira e melhor forma de fazer análise concorrencial do mercado container. Quando você faz esse zoom out, tirando de Santos e olhando para o Sudeste, e aí você pode escolher se Vitória entra ou não entra, ou até Imbituba entra ou não entra nessa faixa de análise, você começa a ter mais luz na questão concorrencial, né? Então, acho que esse foi um equívoco na condução dos trabalhos. E uma coisa que está passando desapercebida é a própria modelagem do terminal. Esse terminal não opera 3,5 milhões de TEUs. Os números usados na modelagem estão forçando a barra na capacidade do terminal. A capacidade que a gente calcula, e não só a gente, mas vários especialistas do mercado com quem eu converso, gira em torno de 2,6, 2,7 milhões de TEUs. Então, nós estamos falando que é o maior terminal de contêineres do país, ou da América do Sul, enfim, e na verdade não é. Então, ele tem que ser tratado com o tamanho que ele deve ser tratado. Eu entendo que o mercado
seja transportadores hidroviários, né, as trades, próprios bandeiras brancas, o exemplo da Hidrovias do Brasil, que opera para terceiros, Bertolini opera para terceiros, ou seja, você tem players que operam na hidrovia para trades e trades que controlam a sua própria verticalização. Todos esses estão remando em favor da concessão, os que têm um bom espírito do desenvolvimento da infraestrutura hidroviária. Eu acredito que a gente vai finalmente tirar isso do papel, independente de quem tiver o controle político do país, porque eu acho que é uma agenda suprapartidária, a agenda do agronegócio. O país só cresce porque o agronegócio sustenta esse crescimento. Estamos falando de que o PIB, na verdade, ele é a metade do crescimento do agro no território brasileiro. 38%, 40% é o agro. Então, de fato, quem está puxando essa fortaleza econômica do país é o setor agrícola, e ele precisa ser bem cuidado, bem tratado, né? Não adianta a gente ser o maior celeiro do mundo, não adianta a gente ter os melhores produtos se a gente não tem uma logística que faz com que esse produto chegue competitivo, né, no cliente final. O Brasil tem o melhor preço de soja da porteira para dentro, né, mas quando sai da porteira ele vai deixando dinheiro no meio do caminho, né? Isso aí eu já falo há muito tempo, e o mercado entendeu que se a gente não investir de fato nesses corredores e que haja competição entre os corredores e que haja soluções para extremos climáticos entre corredores, né? Nós tivemos uma seca de 2 anos consecutivos, 22 e 23 no Tapajós, e boa parte do carregamento que saía por ali acabou sendo absorvido pelo corredor do Sudeste, Santos e Paranaguá. Ter mais de uma opção é uma estratégia de quem exporta. Então ninguém vai colocar todas as fichas num único corredor.